Olá, nós estamos em um novo módulo de Direito Penal Geral. Eu sou o professor Francisco Ilídio Ferreira Rocha e nesse módulo 4 nós trataremos sobre as particularidades da ação extensionista, audiências penais, que você há de fazer para ser devidamente aprovado em nossa disciplina. Nesse módulo 4 nós trataremos sobre o planejamento da atividade de extensão. Para isso, é importante que você perceba que o direito penal ele está intimamente relacionado com o processo penal. Direito penal e processo penal se interrelacionam dentro da ideia de Estado democrático de direito. E uma vez que ninguém pode ser considerado culpado sem se submeter ao devido processo legal, o processo ele se torna uma garantia de todo cidadão de que o poder punitivo do Estado não recairá sobre ele, senão quando observado determinadas condições procedimentais indispensáveis. A natureza garantista do processo penal está vinculado de forma absolutamente indissociável ao princípio do devido processo legal. Nenhuma pessoa ela pode ser submetida a uma punição sem que a ela seja dado amplas oportunidades de defesa e que exista da parte da acusação a satisfação de um ônus probatório suficiente para que a culpa seja determinada além de qualquer dúvida razoável. O devido processo legal, ele pressupõe o juiz natural. Quando eu falo sobre o juiz natural, eu estou dizendo que, para que alguém seja julgado, é necessário que seja julgado por um juiz imparcial. Esse juiz imparcial, a rigor, é o juiz natural. É aquele que é estabelecido de forma geral e abstrata pela norma processual. O contrário de um juiz natural é o juízo de exceção. O juiz de exceção é aquela pessoa que é escolhida para julgar uma determinada pessoa ou um determinado caso. Percebam que quando um juiz é escolhido, não nos termos da lei, tá? Quando um juiz é escolhido por um ato arbitrário para julgar essa ou aquela pessoa, a imparcialidade já desapareceu. É importante o juiz imparcial, porque só um juiz imparcial é possível de garantir a realização de um processo orientado pela ampla defesa e pelo contraditório. O acusado em sede de uma ação penal, ele tem direito à ampla defesa, a utilizar todos os recursos legais que lhe são facultados para se defender da acusação contra ele rogada. A ampla defesa, inclusive, pressupõe a defesa técnica. Todos têm direito a um advogado. E o advogado é considerado uma atividade essencial à realização da justiça. E é nesse processo dialético que se pressupõe o contraditório. O juízo imparcial deve ouvir tanto a acusação quanto a defesa, atentar-se para as provas e argumentos produzidos por um e por outro lado, para, ao final de todos esses procedimentos, contraditório, observando os argumentos de cada um dos lados, tentar encontrar a verdade que fundamenta uma eventual condenação ou reconhecer que não existem provas o suficientes para que alguém seja considerado culpado e eventualmente punido. O processo é, como nós falamos, essencialmente uma garantia. E repito, no Brasil, a Constituição estabelece que ninguém pode ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença condenatória
e nenhuma sentença condenatória pode ser considerada válida, senão quando obtida através do devido processo legal. Agora, nós podemos, depois de ter feito essas digressões introdutórias, falar especificamente sobre o check-out do módulo 4. Importante que você perceba que o check-out é absolutamente indispensável para que você consiga as presenças anotadas devidamente no nosso módulo. Mas como que você vai obter o check-out do módulo 4? Para obter o check-out, você vai ter que fazer o planejamento de uma ação extensionista. Essa ação extensionista se dará com o título, abre aspas, audiências penais, fecha aspas. Você vai dar uma olhadinha no material disponível que você tem ali no AVA e vai encontrar dentro do checkout do módulo 4 um modelo de planejamento de atividade. Nesse modelo de planejamento de atividade, você vai realizar, né, o planejamento, vai colocar tudo por escrito, conforme o modelo, vocês vão ver que está tudo muito bem estabelecido nos tópicos. Você vai fazer o planejamento de uma atividade de extensão e essa atividade de extensão ela tem que compreender as seguintes etapas, tá? O seu planejamento deve atentar para uma ação e esta ação ela tem que ter, primeiro, a participação em uma audiência. As audiências, a rigor, toda audiência, a rigor, ela é pública, salvo, excepcionalmente, aquelas que correm em segredo de justiça. Para você assistir uma audiência, eu recomendo que você dê uma olhada. Existem, em alguns casos, está disponível na internet. Caso contrário, você vai ao fórum e verifica o calendário das audiências de instrução e julgamento. E verifique com o pessoal da secretaria, das varas, qual que é a disponibilidade para poder assistir. É importante que quando você for assistir uma audiência, que você esteja vestido adequadamente, que você o faça de forma respeitosa, peça autorização e no momento que você entrar na sala de audiência, você mantenha o silêncio e o decoro. Depois que você assistiu a audiência, você vai fazer um relatório dessa audiência. O modelo de relatório também está disponível para você. Nesse relatório, você vai destacar os aspectos mais interessantes e fazer reflexões que possam contribuir com a sociedade, indicando o papel de cada uma das pessoas, dos autores que participaram da audiência, destacando a importância desses atores na realização do processo penal como garantia. Mas não para aí, não basta ver a audiência, você vai ter que gravar um vídeo de 3 a 5 minutos em formato MP4. Para gravar o vídeo, você vai elaborar um roteiro. E elaborando o roteiro, você, utilizando o celular ou usando a webcam, você vai gravar esse vídeo em formato MP4. Assistindo a audiência e gravando o vídeo, você cumpriu as pré-condições necessárias para elaborar o relatório final da atividade de extensão. Esse relatório vai ser utilizado para fins de avaliação do módulo e depende, repito, de participar de uma audiência, apresentar o relatório e gravar um vídeo. Então, vamos lá. Para o check-out do módulo 4, você tem que fazer o planejamento dessa atividade. Para a avaliação, a aferir nota desse módulo, você tem que participar de uma audiência, gravar um vídeo
e elaborar o relatório final da atividade de extensão. Esta avaliação, repito, ela pressupõe 4 condições, mas você só vai fazê-la, só vai entregá-la depois que fizer o planejamento por ocasião do check-out. Repito, avaliação do módulo 4, participação na audiência, relatório de atividade, produção de vídeo e termina com a entrega de relatório de ação de extensão. As referências para isso, para que você tenha utilização aí de uma base de dados necessário para você fazer tanto o planejamento quanto o relatório final, você pode encontrar no nosso AVA. As referências essenciais são a Constituição da República Federativa do Brasil e livros que você encontra disponíveis, todos, na biblioteca digital da UFMS. O livro de Fernando Capês, Curso de Processo Penal, o livro de André Stefan, Direito Penal, Parte Geral, o livro de Vitor Eduardo, que é o curso de Direito Penal, e o curso de Processo Penal de Renato Marcão. Então, lembrando, agora para o check-out da atividade 4, planejamento da atividade de extensão, audiências penais. Espero que vocês tenham uma ótima oportunidade de aprendizado realizando essa ação de extensão, audiências penais. Até, então, o próximo vídeo do módulo 4.